Olá, sou Miriam Penuti da Silva, sou do grupo de Patologia Especial. Mi grupo es M y mi grupo de práctica es M1. Voy a hablar sobre a leucemia linfoblástica aguda. Ela é um câncer que se origina quando as células em el corpo começam a crescer em forma descontrolada. Também as leucemias são cânceres que se originam em las células, que normalmente madurariam as de diferentes tipos de células sanguíneas. Com mais frequência, a leucemia se origina em formas tempranas de glóbulos blancos, pero algumas leucemias começam em outros tipos de células sanguíneas. A leucemia linfoblástica também se chama de leucemia linfoblástica aguda. O término aguda significa que a leucemia pode processar rapidamente. E se não se trata, ela pode ser fatal em poucos meses, mientras que linfocítico significa que se origina a las tempranas imaduras de los linfócitos, um tipo de glóbulo branco. Bem, a leucemia linfoblástica aguda, ela começa na medula óssea, em la parte branca do interior dos ossos, onde se formam as novas células do sangue. Com mais frequência, a leucemia invade a sangue muito rapidamente. Às vezes, essas células também se podem propagar a outras partes do corpo, como os gânglios linfáticos. Também pelo hígado, também pelo baço, e é o sistema nervoso central, é o cérebro e a medula espinal, e os testículos em los hombres. Alguns tipos de câncer podem começar em estes órgãos e logo propagar-se à medula óssea, pero cânceres no leucemias. Bien, a medula óssea é a parte branca do interior de certos huesos que está formada por células produtoras de sangue, células adiposas e tecidos de suporte. Uma pequena fração de células produtoras de sangue são células madres sanguíneas. Em la leucemia linfoblástica, há demasiadas células madres que se convertem em linfoblastos ou linfócitos B. Os linfócitos T. Essas células também se chamam células leucêmicas e não são capazes de combater bem as infecções. Ademais, à medida que o número de células leucêmicas aumenta em el sangue, em la medula óssea, há menos lugar para os glóbulos blancos, os glóbulos rojos e plaquetas sanas. Estes quizes causam infecção e anemia e sangrado. O câncer também se pode disseminar ao sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, los gânglios linfáticos, base, hígado, testículos e outros órgãos. Bem, e qual seria o tratamento para esta leucemia linfoblástica? Qualquer coisa que aumentar a probabilidade de ter uma enfermidade se chama fator de risco. A presença de um fator de risco não significa que a enfermidade enfermará de câncer, pero a ausência de fatores de risco também ou tampouco significa que não enfermará de câncer. Os possíveis fatores de risco são os seguintes: exposição a los raios X antes do nascimento, exposição de radiação, tratamento anterior à quimioterapia, certas infecções genéticas como as seguintes:
síndrome de Down, neurofibratosis, síndrome de Bloom, anemia Fanconi, táxia, síndrome de Li-Fraumeni. Estes são os fatores de risco dessa leucemia, ou que pode causar um câncer ou uma leucemia. Bem, alguns pontos importantes é que há diferentes tipos de tratamento para a leucemia linfoblástica aguda infantil. Há tratamento de ninhos com leucemia linfoblástica aguda, se deve ser planificado por uma equipe de médico com experiência em o tratamento de leucemia infantil, quimioterapia, radioterapia, quimioterapia com transplante de células madre, terapia digerida, imunoterapia. Bem, são diversas a área. Bem, esta é a minha apresentação. Muitas graças.